Graça e paz, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje, meus irmãos, hoje o programa tá demais. Fica ligadinho aí que o assunto é polêmico e os convidados são ótimos. Tenho certeza que você vai aprender demais. Antes de apresentar os meus queridos irmãos que vão nos ajudar nessa caminhada, já fica aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, bater papo e repercutir tudo aquilo que acontece no Vejam Só. E hoje esse Instagram vai bombar porque o tema de hoje é polêmico. Deixa eu primeiro apresentar os meus convidados. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Emerson Cicarelli, ele que é ministro da Igreja Cristã Rologos. Pastor Emerson, graça e paz, obrigado por aceitar o nosso convite. Que pedreira que você me arrumou hoje, viu? Não dá, eu não consigo. Eu falei, eu vou ficar sério, mas não dá. Você tá bom, meu irmão? Tô ótimo, Zeca. Melhor agora, revendo a sua Que pessoa. alegria, obrigado. De estar novamente aqui no programa do Vejam Só. É sempre uma honra estar em um programa tão pioneiro, né, na área de debates como esse. Mas o Zeca já chegou me provocando, porque eu estava no camarim e ele fez assim para mim: quero ver! Hoje eu quero ver! Ô, Emerson, posso falar, cara? De verdade, eu tenho um sonho que é debater também teologia. Sim. Não só apresentar, mas poder debater. Você é um cara que eu gostaria muito de debater, cara, de verdade. Me sinto honrado, Zeca. Você é um cara... Primeiro assim, você é incisivo, né? Você é enfático nas suas opiniões, mas você é um cara muito, muito legal, cara. Muito. Eu me divirto muito com você e você tem chega naquele ambiente, é o Espírito Santo mesmo na vida da pessoa, né? Alegre, pra cima. Fico que feliz, benção, cara, que benção. Fico grato por isso. Minha filha que tá ali, ela fala assim: pai, você é um anti-herói no meio dos heróis. Entendeu? Sou meio Venom. Mas eu fico feliz, fico contente. Agora o computador não quer abrir os documentos. Parece que é a oração do Zeca, só para me prejudicar. Mas já está predestinado já, né, Zeca? Agora você fala. Mas é uma honra conhecer o professor Marcos Rebelin. Quando me falaram que era ele, eu já vim sabendo que eu vou apanhar, entendeu? Mas não se omitiu. Existe uma coisa interessante que eu gosto muito, e eu agradeço a Deus, é de sentar à mesa sempre com os melhores. Pô. E eu tenho certeza que, como nós não tratamos de um assunto que fere os fundamentos pivotais da fé cristã, eu acredito que vai ser um bate-papo muito bacana, cada um dentro da sua área. E vamos lá. Boa. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério, da igreja, como é que faz, pastor? Igreja Cristã Rologos, nós estamos na rua João Coimbra, número 58, Zona Norte de São Paulo. E nossos cultos são às quartas, às 20 horas, culto de oração, e domingo às 19. E só de curiosidades, é que você vê como que tá a minha semana, saindo daqui, sabe quem que eu pego? O Sabino. O homem tá demais nos debates, só pedreira. Só pedreira, Zé. Coisa boa. Obrigado, pastor, pelo carinho, pela atenção. É sempre um privilégio recebê-lo aqui no Vejam Só. O contato que o nosso irmão disponibilizou, a gente já deixa salvo para você lá no nosso perfil oficial do Instagram. E é também uma alegria e um privilégio receber, na noite de hoje, o professor Dr. Marcos Eberlin. Professor Marcos, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Bom, é sempre um privilégio ouvi-lo, aprender contigo. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite. Zeca e todos que nos veem, nos ouvem, um privilégio todo meu. Mais uma vez estar nessa casa querida, nesse palco de debates teológicos, talvez o mais importante do planeta. Eu não conheço outro, viu, Zeca? Pode existir, mas eu não conheço. Eu também não conheço, não. E aqui já estive várias vezes, estive aqui com o brasileiro mais importante da história do Brasil, o professor Adalto Lourenço, esteve aqui, né, diversas vezes, em debates sensacionais. E agora com o pastor Emerson, pastor, um privilégio conhecê-lo também, que a gente possa reestabelecer a verdade
e esquecer de vez essa loucura do dilúvio local. É mais ou menos por aí que eu queria começar, tá bom, pastor? É uma loucura total Já dando geral. uma pedrada, né? Então vamos reestabelecer a verdade. Professor, antes da gente entrar nas polêmicas, o irmão trouxe 2 materiais aqui que, primeiro, assim, de editoração, são belíssimos. Mas eu queria que o irmão explicasse rapidinho o que o nosso telespectador encontra nesses materiais. Eu vou começar mostrando esse daqui, ó. Olha, pessoal, esse é um livro sensacional. Agora, 2 a 4 de julho, nós teremos aqui no Brasil o 7º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. E a gente está trazendo esse geólogo, um dos maiores geólogos do mundo, o maior geólogo criacionista do mundo, Tim Clary. E ele estará falando sobre o dilúvio global, as evidências do dilúvio global. E esse livro, olha, é encravado na pedra, é o título. As evidências, assim, absurdas que nós temos de um dilúvio global na Terra. Então, primeiro, quero convidar todo mundo a participar desse congresso, né, Vamos Zeca? repetir a data? De 2 a 4 de julho. Boa. Aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, você pode se inscrever em tdibrasil.com, nosso site, e o Tim Clary estará lá. E é um livro, você sentiu o peso do livro? Esse daí é dos Uma bons. quantidade imensa de evidências do Institute for Creation Research. Temos vários geólogos lá ao redor do mundo que mostram como que as assinaturas do dilúvio global estão encravadas nas rochas da Terra. Maravilhoso. E esse livro aí, olha, 1.200 páginas. Ah, esse daqui, esse é fera. É o do Célio Pires, mais um TDIsta aqui no Brasil. Célio fez um levantamento de mais de 3.000 referências científicas. 3.000? 3.000 referências científicas. Ele está tirando as referências do livro agora para aumentar a quantidade de evidências. E a evidência de que houve um dilúvio e que o dilúvio foi global. Não poderia ser diferente. São pesos, não só de papel, mas principalmente de evidências que deixam claramente registrados na Terra as cicatrizes de um dilúvio global. Cientificamente, geologicamente. Sim. As evidências são em várias áreas, na realidade, mas a geologia que fala mais forte a favor do dilúvio global. Então, eu queria que todo mundo estivesse estudando, acessando. Esse livro, Zeca, nós temos 2 livros que nós sortearemos durante o 7º Congresso da TDI. O Tim está trazendo outro, porque eu não consegui pôr os 2 na mesma mala, senão dava excesso de bagagem. De peso. Mas não era excesso de evidência, né? Excesso de peso só. De peso também. Boa. Isso. Então, vamos entrar já nas falas aqui, né? Na apresentação, o professor Marcos também já acabou falando, até do tema. Ô Emerson, vou começar contigo, então. Vou pegar a sua resposta. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? O dilúvio foi global ou local? O que as escrituras nos dizem? Por favor. Existem alguns pontos importantes que nós precisamos entender à luz das escrituras quando nós falamos de dilúvio global ou parcial. É bem verdade que 90% do povo cristão, do povo evangélico, automaticamente acredita que o dilúvio ele foi mundial. Se nós pararmos para analisar esse texto, esse enredo e essa história pelos conceitos da fé, é totalmente tranquilo você acreditar e aceitar que o dilúvio ele foi mundial. Agora, quando você começa a trabalhar ele dentro de conceitos teológicos e dentro de conceitos exegéticos, quando você começa a entender a intenção do autor no seu conteúdo escriturístico, as coisas ficam um pouco diferentes. Em primeiro ponto, a intenção do autor aqui não é exatamente discutir ciência. A intenção do autor aqui não é exatamente discutir conceitos geográficos, né? Nós precisamos entender que nós estamos falando de algo que, segundo o calendário cristão, aconteceu há 4.200 e poucos anos atrás, há 6.000 anos atrás, biblicamente, tá? Esse é o primeiro ponto.
Quando você pega o conceito de contexto imediato, o que nós temos? No capítulo 1, Deus cria o mundo. No capítulo 2, Deus forma o homem e planta o jardim do Éden. No capítulo 3, nós temos a queda e expulsão do jardim. Capítulo 4, a morte de Caim e Abel, começando a contar a descendência de Caim. Capítulo 5, a geração piedosa, que vem exatamente de Sete, substituto de Abel. E capítulo 6, corrupção do gênero humano. Então, quando nós começamos a entrar nas portas do dilúvio, a primeira coisa que nós temos que entender é que ele aconteceu exatamente pela corrupção do gênero humano. Deus desejava destruir determinada linhagem, a qual vivia naquela época, naquele contexto, naquele ambiente fértil crescente do Oriente Médio, onde a história é contada e narrada, e a partir desse ponto nós entendemos o real motivo de por que o dilúvio aconteceu. Outra coisa para passar para o professor Marcos, que é importante também como exegeta, é entender exatamente o que é a intenção do autor, que nós já entendemos que é destruir a corrupção do gênero humano, e segundo, o que o autor enxergava de mundo existencial na sua época. Tá. Quais eram os seus parâmetros e os seus mecanismos para entender exatamente qual era o tamanho daquilo que ele vai chamar de Mundo. Eretz, tá? Tá. Esse ponto é de grande importância porque, embora exista a manifestação do Espírito Santo, nós temos que entender que Gênesis do 1 ao 12, ele é totalmente uma narrativa a qual os anciãos de Israel passaram a Moisés, e Moisés, então, começa a descrever e falar de determinados fatos. Não é como o religioso pensa, de que Deus chegou no seu ouvido, olha, Moisés, aconteceu isso, isso, entendeu? Então, desse primeiro ponto, essa é a minha apresentação. Boa. Professor Heber, eu quero ouvir como é que o irmão responde a nossa pergunta. Claro. Tema, né? Um dilúvio global ou local. O irmão já deu até o spoiler do caminho que vai seguir. Sim. Mas depois eu vou pedir essa pincelada do irmão nesses dois aspectos, porque na leitura do Scarelli, então fica claro que esses dois pontos são importantes. Primeiro deles, o homem ou a corrupção do gênero humano que Deus queria destruir, e fala daquele povo ali, certo? Se existisse outros povos, Deus não queria destruir os outros. É nessa linha, né? Sim. E da concepção de mundo, né? O autor, muito provavelmente, tinha uma concepção de mundo do território onde ele estava, né? Ele não... Acho que não tinha conhecimento do mundo como um todo, né? Vamos lá, quero te ouvir. Bom, olha, eu primeiro gostaria de dizer que praticamente até Darwin e Charles Lyell, que envelheceram o mundo e transformaram o dilúvio em dilúvio local, praticamente todos os hebraístas que liam a descrição que Moisés faz do dilúvio em Gênesis, entendiam claramente que o dilúvio foi global. Então, essa interpretação de dilúvio local é uma interpretação pós-Darwin, feita principalmente a partir do momento em que precisamos de tempo. E Charles Lyell, amigo de Darwin, contemporâneo de Darwin, é o primeiro a propor na geologia da Terra uma possibilidade que esse dilúvio fosse local. Então, não é minha interpretação, não é a interpretação de alguns teólogos e hebraístas modernos. É até Darwin, praticamente todos os hebraístas, lendo o texto, entendiam que era global. Por quê? Porque eu acho, você lê e todo mundo lê, que, inclusive, não só é claro, mas é irritantemente claro que o dilúvio é global pelo texto bíblico. Ele repete tantas vezes, ele faz tantas ênfases a toda a construção linguística, todos os elementos ali do texto indicam claramente que o dilúvio foi global. Posso ler um pouquinho? Pode. Deixa eu ler, por exemplo. Nós estamos em Gênesis 7, 20. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos.
e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e de todo homem, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Não há como você ler um texto desse, com tantas repetições de tudo, todo, todos, com tantos detalhes, tudo debaixo dos céus, todos os montes dessa terra que foi coberta, e não entender que o dilúvio foi global. Eu entendo que a Bíblia é clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade final. E Deus cuida da sua palavra para que, quando nós estamos lendo a sua palavra, a gente claramente entenda o que o texto está tentando nos passar. Então, uma leitura, uma exegese do texto de Gênesis, não deixa dúvida nenhuma. Eu chego na metade da leitura e falo assim, para, eu já entendi que cobriu toda a terra, eu já entendi que matou todo mundo, eu entendi que matou todas as aves, cobriu todos os montes debaixo da terra. Gente, não há nenhuma porção de terra na terra que você consiga cobrir e matar todo mundo em volta, acima de todos os montes, que você não precise cobrir toda a terra para cobrir toda aquela região. Então, não faz nenhum sentido, não só na leitura, como na topografia, na geologia da Terra. Quando é que essa ideia de um dilúvio global entra? É Lyell, o geólogo que escreve um livro contemporâneo de Darwin. Global ou parcial? Do dilúvio local. O Lyell, querendo criar tempo para que o tempo da evolução pudesse fazer os seus milagres, ele envelhece a Terra. E ele é o primeiro geólogo a sugerir um dilúvio local para que essa ideia dos milhões e milhões de anos pudesse ser aceita entre nós. Então, na realidade, o dilúvio global também tem um link muito forte, Zeca, pastor Emerson, com o envelhecimento que a Terra teve, com a percepção naturalista que começa a dominar as nossas teologias ao redor do mundo, que as coisas evoluíram lenta, gradual e sucessivamente. A gente foge da leitura original do texto, que todos os hebraístas sempre leram. Começamos agora a achar que o Ion são eras e que a descrição do dilúvio global pode ser local. E há várias outras evidências na geologia, em vários outros versículos bíblicos, apontando para o dilúvio global. Eu acho que é uma das piores reinterpretações da palavra que o naturalismo nos forçou a fazer, achar que o dilúvio poderia ser local. Boa. Deixa eu só colocar a enquete para você que nos assiste participar também, e aí a gente vai aqui para a nossa caminhada aqui, com tempo para os nossos convidados falarem. Acesse o nosso perfil do Instagram e você vai encontrar lá as nossas enquetes. Vamos colocar na tela aí a pergunta que está lá hoje. Ó, o dilúvio de Noé foi mundial? Ele foi global ou ele foi restrito só a um pedaço do globo, tá? As opções são as seguintes, ó. Primeira opção, sim, cobriu toda a Terra. Segunda opção, não, foi regional, né, ou local. Terceira opção, não tenho certeza, não sei, preciso aprender, o tema é difícil e tudo mais, são várias opções, tá? Vai lá, vote, participe, tá bom? Meus irmãos, para a gente administrar bem o tempo, vou marcar 3 minutinhos para cada um. Tá ótimo. Só para que todo mundo fale e a gente tente tá ótimo. Organizar bem aqui, tá? Ô Emerson, o pastor Marcos, o professor Marcos até falou dessa questão da terra velha, terra nova. Pelo que eu entendi da sua fala, você é adepto de uma terra nova, né? Dessa teologia, ou você vai você também tem essa questão da terra mais antiga também? Eu tenho o pensamento da terra mais antiga. Então tá bom. Então, perfeito. Vai coadunar mais com essa questão do dilúvio. Exatamente. Também. Bom, beleza, vamos lá. Vamos lá. Quero te ouvir. Bom, o pastor Marcos falou sobre exegese. Graças a Deus eu trabalho dentro da área da exegese, então posso falar um pouquinho disso. Não dizendo que é o caso do pastor Marcos, mas a maioria das pessoas, né,
o senso comum, popular, muitas vezes entende a exegese como uma leitura. Existem algumas coisas que são muito importantes quando nós trabalhamos com o conceito de exegese. Primeiro, que ela só pode ser feita no texto original. Segundo, que o que muitas pessoas fazem por aí, e muitas vezes em cima de púlpitos, é achar que exegese é você ficar trocando hebraico-português, português-hebraico, português-grego, grego-português. Não. A exegese é uma ciência com mais de 25 ferramentas aptas para fazer com que você venha entender um texto bíblico, tá? Então, vamos lá. Quando a gente começa trabalhando primeiro o conceito da palavra terra, exegeticamente falando, usando os melhores dicionários disponíveis. A palavra Eretz, em hebraico, ela significa terra, país, região e território habitado. Ok? Esse é o conceito de Eretz. Quando você pega Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, em um início, Deus criou os céus e a terra. Dentro daquele contexto, dentro do contexto imediato, nós podemos traduzir a palavra Aretz como terra. Quando nós trabalhamos o conceito que o professor Marcos defendeu, que tipo, e choveu sobre toda a terra, e choveu sobre toda a terra, e morreu toda a carne, cobriram todos os montes, nós precisamos entender que dentro da linguagem hebraística, existe o conceito das hipérboles, existe o conceito do aumento, do exagero, que vai trabalhar exatamente a região habitada onde o escritor da escritura está realmente escrevendo. Por exemplo, quando você pega a palavra toda a terra, a expressão toda a terra é kol haaretz. Kol significa o tudo e haaretz aponta exatamente para o objeto definido que está sendo apresentado. Essa expressão, ela aparece em outros textos, tá bom? Kol haaretz. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, quando você abre em Gênesis 41, 57, está escrito assim: toda a terra veio ao Egito. É a mesma expressão, kol haaretz. A pergunta que eu te faço foi: o mundo todo foi comprar com José? Obviamente que não. Ok? Vamos lá. Não significa que indígenas americanos compraram com José. Não significa que chineses, australianos viajaram ao Egito, aborígenes, para poder comprar com José. Então, essa expressão de toda a terra, ela é algo muito natural dentro da escrita hebraica. Outra que nós possuímos também é: e toda a terra veio se consultar, tá? E toda a terra veio se consultar com Salomão. Eu te pergunto, o mundo inteiro foi consultar a sabedoria de Salomão? Então, esse ponto exegético, nós precisamos entender que toda a terra, toda a carne, toda a ave do céu, todos os montes, é aquilo que o escritor conhece no fértil crescente, que se encontra no Oriente Médio. Não dá para dizer, por exemplo, que Moisés, ou o escritor, tinha, por exemplo, ciência do Everest. Entendeu? Tinha ciência das montanhas do Brasil. Então, nós precisamos trabalhar, e digo mais, acredito que o dilúvio poderia ter sido mundial se nós acreditarmos que Moisés chama o que ele conhece de mundo. Aí é mundial, para a época dele. Mas com as informações que nós temos hoje, com as coisas que foram descobertas, isso não é algo muito viável. Entendi. Vamos lá. Bom, primeiro que o Everest é um monte pós-diluviano. É um erro clássico que os que defendem o dilúvio local, os milhões de anos, fazem. Uma crítica que se faz ao dilúvio: como pode ter coberto o Everest? O Everest não existia antes do dilúvio. Só um pequeno adendo. Segundo, pastor, Eretz tem vários significados, concordo. Como o Yom tem vários significados, 3 significados. Toda palavra que tem vários significados não tem significado nenhum fora do seu contexto. Ayrton Williams, um grande linguista, hebraísta, eu já chamei para discutir o Yom e o dilúvio local no meu programa, disse o seguinte: é como a palavra manga. Se eu falei manga aqui, eu não falei nada na realidade, porque manga tem 7 diferentes significados em português, tem até mais. Eu posso estar falando da manga da minha camisa, posso estar falando da fruta.
Obviamente que você tem que observar no contexto. Você tem que observar também o conhecimento do autor, o que ele conhecia como significado daquela palavra. Bom, e o eretes tem vários diferentes significados? Sim. Olha, mas eu só queria colocar aqui o que o professor Ayrton Williams, num programa que eu fiz, viu, pastor, disse para mim: Marcos, vamos então verificar dentro do contexto de Gênesis 7, dentro do contexto, o que essa palavra quis dizer. E aí ele me disse assim, olha, a estrutura gramatical, os modificadores textuais, o contexto cósmico de Gênesis 6 a 9 e o resultado final da catástrofe exigem que eretes signifique toda a terra. O autor reforça o sentido absoluto de eretes como sendo toda a terra, usando ênfases duplas e universais extremas. Ele diz, tudo o que há na terra expirará, todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Então, é assim, uma leitura descompromissada, tranquila, serena, calma, nos deixa convencidos que é o dilúvio global. Você tem que torturar o texto, você tem que amassar o texto, você tem que fazer o texto sofrer para que ele se encaixe aqui dentro do dilúvio local. Não encaixa, gente, absurdamente não encaixa. A estrutura linguística, os modificadores, as dupla ênfases universais extremas, todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. E há argumentos também do ponto de vista da topografia da Terra. Qualquer região da Mesopotâmia, se você pega ali para matar todo mundo ao seu redor, e a população deveria ser significativa, que você cubra o seu alto monte, para que não vaze água para as laterais, você tem que cobrir toda a terra. Morreram todas as aves. Ave não morre em dilúvio local. Tem toda uma explicação que o pastor Smith vai, obviamente, colocar sobre as aves. Mas a gente começa a chover, 40 dias, as aves vão voando para longe. Pombo-correio voa 800 quilômetros por dia. Sim. Não faz o menor sentido você imaginar que... Por que então o autor é claro e contundente em dizer morreram todas as aves debaixo dos céus? Todas as aves morreram. Não há como você acomodar dentro do contexto um dilúvio local. Novamente, quero bater nessa tecla. O pastor disse que ele defende a Terra Velha. A partir do momento em que Darwin publica o seu livro, tudo envelhece na Terra. A gente tem que envelhecer a Terra, tem que envelhecer o universo e tem que corromper o íon de Gênesis para que ele se transforme em eras. E tem que corromper o eretes de Gênesis para que ele se transforme numa porção específica. Pastor, é compromisso com as trevas, compromisso com o evolucionismo. Lyell foi um contemporâneo de Charles Darwin. Foi ele o primeiro a propor na geologia o dilúvio local. Por que esses compromissos foram feitos? Compromissos com milhões e milhões de anos, dilúvio local e tudo mais. Para tirar a autoridade da palavra de Deus, para tirar Deus como um Deus que fez tudo pronto em 6 dias a 6.000 anos e colocar os milhões de anos, colocar a evolução, fazer-nos agora amigos de Darwin, fazer-nos evolucionistas teístas, big banguistas e defensores do dilúvio local. Eu sou extremamente ácido, viu, pastor? Contra o dilúvio local, contra o íon eras e contra o evolucionismo teísta, porque ele corrompe a autoridade da palavra. Quando a palavra fala claramente que é global, a gente fica tentando dizer que o contexto justifica local. Você vai ter a chance de responder. Não, eu preciso fazer uma pergunta para o pastor. Porque pode chamar, eu faço depois, então, eu espero. Boa, então segura essa pergunta aí que a gente faz na sequência. Intervalo rapidíssimo. Ó, se for beber água, vai e volta, viu? Porque senão você vai perder a nossa conversa aqui, tá bom? O telefone da Grade já tá aqui para você, Academia Teológica da Graça de Deus, nossa parceira, código 11-3115-0819, bem rapidinho aí, pra gente ganhar tempo na nossa conversa. Intervalo rápido, vejam só, vai na sequência, nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, hoje falando sobre a questão do dilúvio. E no finalzinho do primeiro bloco, o Emerson, Sim. né, a palavra é dele, mas ele falou que queria fazer uma pergunta. O Emerson, fica à vontade, tá? Se quiser comentar, Sim, fazer vamos uma pergunta, lá. o tempo está contigo. No primeiro ponto, o meu conhecimento sobre Darwin ele é um pouco carente. Então, não existe envolvimento dos pensamentos de Darwin dentro da minha análise. Eu entendo perfeitamente a maneira que o pastor defende de forma ferrenha o dilúvio mundial, até porque realmente a ciência tenta de todas as formas menosprezar, né, a nossa ferramenta de fé, que é a Bíblia Sagrada. Quanto ao Ion, que muitos tentam transformar em eras para poder explicar os 6 bilhões de anos da Terra, a gente pode até conversar sobre isso outro dia. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o senhor para a gente começar a se entender geograficamente aqui. Sim. O senhor acredita que o dilúvio aconteceu há quantos mil anos atrás? E o senhor acredita que quando houve o dilúvio ainda existia o conceito da Pangeia ou os continentes estavam separados? Pastor, eu tenho várias palestras no meu canal no YouTube, Sim. você pode seguir. Eu tenho palestras bem detalhadas sobre o dilúvio, a arca, Noé, os dinossauros. Falo sobre a Pangeia, falo sobre os montes. Pastor, outro dia um grande pastor midiático chegou e falou assim, o dilúvio não pode ter sido global, porque como cobriu o Everest, o Himalaia? Pastor, tem gente que não está estudando. Tudo bem, mas eu lhe faço essa pergunta... Os montes são pós-diluvianos. Sim, mas... Quem defende o dilúvio bíblico defende a Pangeia, claro. Então, o senhor acredita que os continentes ainda não haviam se separado? Não haviam se separados. Não. O que abriu a porta do abismo? Tudo a bem. separação dos continentes. A água sobre alta pressão e temperatura jorra. Perfeito. Os continentes então, se separam rapidamente no primeiro ano. Para a gente poder ano. desenhar o ponto que a gente vai seguir. Então, há 6 mil anos atrás, que é mais ou menos a idade do dilúvio na mitologia cristã. 4.400 anos atrás, o dilúvio aconteceu, 1.600 depois da criação. Exatamente, perfeito. Bom, aí fica um pouco difícil porque nós não conseguimos datar o Gênesis 1, mas tudo bem, vamos lá. Então, é o seguinte, a ciência apresenta que a Pangeia, ela começa a se separar há não sei quantos milhões de anos atrás. Mas, mesmo assim, a gente vai trabalhar dentro da ideia que todos os continentes estavam linkados. Nós podemos imaginar, Zeca, que todos os continentes, ainda que estejam juntos, é uma extensão muito grande. Sim. Sim, é uma extensão muito grande. Outra coisa que eu preciso entender é o seguinte, então o senhor acredita, por exemplo, que em Gênesis 6, a descendência de Sete e a descendência de Caim já tinha se multiplicado sobre a terra? Por exemplo, nós estamos no Oriente Médio, o dilúvio foi ali próximo da Turquia, que terminou com a arca no Ararat, perfeito? Vamos lá. Então, o senhor acredita, por exemplo, que na Mongólia, na Rússia, que já está bem distante do Oriente Médio, já haviam pessoas naquele lugar? Pastor, olha, eu vou gastar o mesmo tempo da sua pergunta, pode? Para responder? Sim, mas sabe por quê? Então, eu vou passar a vez para o senhor. Sabe por quê? Porque, veja bem. Deus, ele deu 100 anos para Noé construir a arca e pregar a mensagem, correto? Beleza. Vamos imaginar que toda a construção da arca está acontecendo aqui. Tá bom? Esse é o lugar habitado que Noé está. Então, você tem a África um pouco mais para baixo, do lado você tem os países e tudo bem. Só que aonde está... Não. Só que aonde está aquela caneca, por exemplo, eu já posso falar que é o extremo da Ásia. Pega a China, pega a Tailândia. Aqui no meu celular, eu tenho a América do Sul. Se o dilúvio ocorreu mundialmente e Deus puniu a todos, a grande questão que entra aqui é como que alguém que se encontra na Rússia, que ainda não tinha esse nome, ou em algum território chinês, não ouviu a mensagem, ok? E foi destruído. Então, quando você acredita no dilúvio mundial, você salva a preservação do texto bíblico, mas você começa a colocar em Deus alguns atributos de muita injustiça. Outra coisa que a gente tem que parar e pensar também é o seguinte, na época de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque eles tinham hábitos que desagradavam a Deus, que não eram só o relacionamento homoafetivo. Ezequiel diz que a cidade foi destruída por falta de amor ao próximo e caridade.
Vamos ser sinceros. Já existiam outras cidades terríveis também no mundo que eram piores que Sodoma e Gomorra. Quando Deus destruiu Sodoma para julgar aqueles pecados, Deus destruiu o mundo inteiro? Obviamente que não. E eu quero entender como o pastor agora vai me explicar como quem estava, 2.000 quilômetros de distância da região de Noé, ouviu o sermão do arrependimento para poder ter a oportunidade de ser salvo. Isso começa a trazer algumas incongruências. Seria Deus injusto? Pastor, incongruência é você imaginar que Deus promete que nunca mais destruiria a terra com uma inundação, que é o dilúvio, e ter várias e várias inundações locais depois do texto bíblico, pastor. Isso seria uma incongruência total para o nosso grande Deus. O grande continente da Pangeia, todo mundo que defende o dilúvio global, os criacionistas, eu acho que o pastor deve ter estudado sobre essa defesa, porque quando você combate uma defesa, você tem que saber conhecê-la. Esse grande continente, ele era todo conectado, um clima semi-tropical, e os povos ainda não haviam sido espalhados sobre a face da terra. Essa dissipação aí de povos pela terra ocorre com a Torre de Babel, pastor. Então, eles viviam próximos, não havia nenhum problema de comunicação. Até para citar Gênesis 11, né? A Torre de Babel é pós-dilúvio, né? Então, a gente está lá, eles viviam próximos, eles não tinham nenhum problema de comunicação. A separação ocorre pós-dilúvio, com a trinca entre esses continentes. Quanto tempo faz que essa separação acontece? O senhor crê nos milhões e milhões de anos? Defende os milhões de anos? Eu não creio em nada, viu, pastor? Eu defendo as minhas teses com base nas evidências científicas. Eu jamais vou defender com interpretações do texto, com leituras diferentes de palavras do hebraico, quando o hebraico é tão claro em dizer que foi global. Então, o que eu faço? A parte das evidências científicas. Pastor, os continentes se encaixam ainda perfeitamente. Sim, claro. Essa separação é recente, pastor. Não pode ter sido ao longo de milhões e milhões de anos. Outro dia eu estava lá com o Sacani no debate. O Sacani falou assim, Marcos, separam-se a 2 centímetros por ano. Então, se eu regredir, dá 200 milhões de anos. A Terra não pode ser jovem. Pastor, o presente é a chave do passado? Claro que não. O outro falou, não pode cobrir o Everest. O Everest é o presente, é a chave do passado? Não, o grande continente tinha montes baixos e não precisava de muita água para cobrir. Sim. Agora, como que essa comunicação ocorreu? Porque eles viviam próximos, pastor. Eles viviam próximos. Essa separação é pós-diluviana. Então, não há nenhuma incoerência. Deus não é injusto com povos que não ouviram a mensagem. 100 anos essa mensagem foi propagada. Sim. E, muito provavelmente, Deus é justo, não é, pastor? Claro, então todo mundo ouviu. A todo tempo. Por 100 anos a mensagem foi propagada. Dentro do ambiente proposto, todo mundo ouviu. 100 anos. E eles viviam juntos. A separação é pós-diluviana com a Torre de Babel. Então, é o grande continente, eles viviam juntos ali. A separação é recente. Depois que essa separação ocorreu, o arraste das placas tectônicas elevam os montes, aí que surge o Everest. A água jorra do interior da terra, cobre todos os montes. E quando solta a pombinha, pastor, solta a pombinha, ela não acha um galinho, pastor. Pomba voa 400 quilômetros e volta 400 quilômetros no mesmo dia. Sim. Se você tinha todos os montes cobertos e a pombinha não achou um monte, pastor, você tem uma circunferência, um raio coberto com água, acima de todos os altos montes da terra. Toda a terra estava coberta com água. Não dá para você localizar essa água sem que ela vaze. Você tem que cobrir a terra inteira. Então, não faz o menor sentido. 75% dos continentes estão cobertos por rochas sedimentares. 95% dos animais são marinhos, ocorreram muitos dilúvios na história. As camadas são as mesmas ao longo de todo o globo. Não é só na Mesopotâmia antiga, pastor. Pastor. Nós temos... Tem mais um tempinho? Deixa eu só concluir. Conclui, a gente passa a palavra. Nós temos rochas sedimentares dobradas. Sim. Essa foi a movimentação da placa tectônica. Nós temos restos de
animais marinhos no topo dos Alpes, do Everest, do Himalaia. Todas as evidências claríssimas que o Célio Pires discute no livro dele, o Tim Clary discute na Geologia da Terra, cicatrizes indesculpáveis de um dilúvio global. Então não dá para defender o dilúvio local, pastor. Eu seria um insano, um herege de defendê-lo. Eu não tenho nenhum compromisso com o local, com o global. Nenhum. Eu acho que dá para colocar, meu Deus, para destruir a Mesopotâmia só. Não tenho problema com isso. Sim. Não dá, é para eu colocar dentro do relato bíblico e dentro das evidências geológicas da Terra. Pode. Vamos lá, Emerson. Existem algumas coisas importantes aqui que não ficaram bem claras. Estou gostando muito de debater com o senhor, porque o senhor está até me preparando com argumentos que eu posso ouvir depois de outras pessoas, e é interessante. O aprendizado é fantástico dentro da sua área. Mas quando você trabalha a ideia do contexto de Eretz, eu sou professor de hebraico, trabalho com línguas originais há muito tempo, atuo na exegese, e nós precisamos entender que quando o conceito ali é falado de terra, não está falando de planeta. Esse é o primeiro ponto. Não é apresentado um globo planetário. Apenas no conceito de Gênesis você usa a mesma raiz, Eretz e Aretz. Mas Eretz Israel, entendeu? A terra de Israel, entendeu? Eretz Brasil, a terra do Brasil. Então, está falando de um ambiente, de um território. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem que trabalhar, eu poderia até aqui forçar que a Pangeia foi separada há milhões de anos, tal, que dificultaria até mais para o professor explicar como um orangotango, por exemplo, sai de regiões distantes e chega até a Arca. É como que um canguru saiu da Austrália e conseguiu chegar na Arca. Por exemplo, como que koalas sobreviveram sendo que eles se alimentam de eucaliptos? Será que Noé conseguiu levar eucaliptos? Como que pandas saíram da China e conseguiam chegar até a Arca? Então, pode ver que eu não estou nem fazendo isso. Eu entrei na dele e aceitei o debate dentro do conceito de Pangeia, embora nós sabemos que as coisas já estavam separadas. Mas tudo bem. Mesmo indo por esse ponto de vista, mesmo pelo ponto de Pangeia, a distância para ouvir a mensagem é muito grande. Se a gente começar a gritar uma mensagem aqui dentro, você gosta, né? Se a gente começar a gritar uma mensagem aqui dentro, eu posso falar? Quem está na lanchonete da frente não ouve. Então, o que acontece? O que acontece dentro desse texto? Exegeticamente falando, a expressão kol haaretz, ou toda a carne, todas as aves do céu, choveu sobre debaixo de todo o céu, é exatamente aquilo que eu vejo, é exatamente aquilo que eu enxergo. É mais bonito você apresentar que o dilúvio ele é mundial, para poder mostrar a justiça de Deus, a parcialidade de Deus. Mas quando o escritor escreve Gênesis 6... a corrupção do gênero humano estava dentro daquela região. Ele mesmo acabou de dizer uma coisa que vai contra o que ele disse, foi muito bom. Ele disse que o mundo não estava ainda totalmente popularizado, que todo mundo vivia próximo. Se todo mundo vivia próximo, Zeca, todo mundo vive próximo dentro da Turquia, das regiões que estão ao redor, quem sabe se aproximando do Mar Negro, pegando ali Bulgária e os países dos Balcãs. Mas se realmente todo mundo vivia dentro daquela região, a pergunta é por que chover na Austrália? A pergunta é por que chover na China, se foi no mundo inteiro? Então, ele não acredita que é tudo muito bonito, olha aqui, é tudo muito bonito, é tudo muito maravilhoso, entendeu? Você acreditar num dilúvio mundial é bacana. Se você quiser acreditar, eu ouvi até agora, vamos lá. Se você quiser acreditar, isso não vai atrapalhar exatamente a sua fé na pessoa de Cristo, para a salvação, em nada. Só que exegeticamente é impossível. Exegeticamente, não há possibilidades. Você pode trazer aqui um professor de hebraico que vai tentar fazer a mesma coisa que ele fez, um malabarismo, uma colcha de retalhos, entendeu? Para conseguir. É igual você querer linkar a Torre de Babel com o dilúvio, não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. A Torre de Babel é uma tentativa do homem nunca mais ser destruído pela água. Então, essas coisas que a teologia sistemática carrega de ficar linkando uma coisa com a outra é o que é necessário para que possa sobreviver. Só que, exegeticamente falando, senhores, é impossível. Esse daí depois nós vamos Pode voltar para mim agora? Não, Parte 2, vamos fazer a parte 2? Vai voltar, vamos lá. Bora, vamos lá, gente. Marcos, Impossível é você ler a Bíblia e achar ali o relato de um dilúvio local. É impossível. O autor é insistentemente coerente com o dilúvio global. Todo o contexto aponta para um dilúvio global. É impossível você chegar na Terra e não ver absurdamente registrado na Terra, nos continentes, no registro fóssil, nas camadas sedimentares dobradas, no animal marinho em cima do topo do Everest, cicatrizes de um dilúvio global. É impossível você combater o dilúvio global com percepções totalmente equivocadas de distribuição de animal na Terra. Canguru na Austrália... Milhões de anos, Canguru na Austrália é o que os evolucionistas nos criticam. Milhões de anos. Infelizmente, o pastor Sicarelli tem um compromisso com os milhões de anos, parece que ele tem um compromisso com algumas teses dos evolucionistas, e é o que nos critica. Sabe quando o canguru chegou, pastor? Ele tomou o Red Bull, deve ter ido voando. Pode ser. Pode ser. Não é, gente. Os animais nesse grande continente estavam homogeneamente distribuídos no grande continente, o clima era subtropical, e essa separação e essa distribuição, pastor, é pós-diluviana. Os montes são pós-diluvianos. O senhor citou o Everest, é um monte pós-diluviano. O senhor citou o canguru na Austrália, isso é distribuição pós-diluviana. Então, é aquela velha história. Bonito, pastor, fica a pessoa que faz o compromisso com os milhões de anos. Outro dia, num debate, alguém, um midiático, pastor midiático, chegou para mim: Marcos, você deveria defender os milhões de anos porque você ficava de bonitinho com todo mundo. Você deveria defender o dilúvio local, o evolucionismo teísta. Bonito, se eu quero ficar bonito na fita, pastor, eu defendo o dilúvio local, defendo os milhões de anos, defendo o Charles Darwin, o evolucionismo teísta. Não é ficar bonito, pastor. É você apanhar bastante quando você é raiz, você defende a autoridade máxima desse livro, que quando ele fala que o dilúvio foi global, ele foi global, gente. Quando o eretes que é usado, por exemplo, em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Contexto. Agora, o que você tem que fazer, pastor, para corromper o texto? O todo não pode ser mais o todo. Toda a terra, debaixo de todo o céu, tem que ser a Mesopotâmia. É o mesmo problema que a gente vê nos debates dos arminianos e dos calvinistas. O todo, Deus não ama mais a todos, o todo já não é mais o todo. Pastor, o senhor mesmo é contra isso, não é? Eu sei que é, o senhor é arminiano. Então, veja só, você está corrompendo agora, você está torturando. Quem é que está torturando? Quem está em casa vai ver aí. Quem que está torturando o texto? Quem é que está passando de bonitinho para fazer... coro com os darwinistas. Por favor. É quem defende o dilúvio global, que praticamente todos os hebraístas, todos os pais da fé defendiam o dilúvio global, pastor. Essa é uma invenção, o dilúvio local é uma invenção moderna, como o Ion Eras também é uma invenção moderna, para acomodar os milhões e milhões de anos e o naturalismo, o darwinismo dentro das nossas igrejas. Está corrompendo a nossa fé, pastor. Está corrompendo a nossa fé e corrompendo a autoridade da palavra de Deus. Por isso que eu debato e confronto com tanta veemência como estou fazendo aqui. Posso? Eu tenho 1 minuto para encerrar o... Não, você não é rápido. Palavra de Sicarelli, eu sou rápido. Tá bom? Não. É rápido. Eu vou estourar o tempo, E já me despeço. 30 segundos e 30 segundos pro Hermes para ficar igual, vai. 30 segundos. Choveu sobre toda a terra. A expressão Kol Haaretz. Pensem. E toda a terra veio comprar com José no Egito. O mundo inteiro saiu para comprar com José. E toda a terra veio ter com a sabedoria de Salomão. No conceito do pastor Marcos, os continentes já tinham separados. Todos os povos do mundo saíram para ouvir Salomão.
Todos entendiam hebraico na época, então, queridos, precisamos trabalhar a ideia da hipérbole do todo, entende? A mesma Bíblia que o pastor Marcos segura, fazendo assim, eu também seguro. Mas entenda uma coisa, crer num dilúvio parcial não atrapalha absolutamente nada a sua fé e você vai para o céu sendo parcial. Sendo parcial. Vamos lá, Marcos, 30 segundos, professor. Aprendi com meus bisavós, aprendi com meus avós, com minha professorinha de EBD, a defender a autoridade desse livro. E a defender que esse livro é claro, necessário, suficiente, inerrante à autoridade final. Estão tentando corromper a autoridade desse livro, traduzindo Ion por Eros, traduzindo Eretes por localização na Mesopotâmia, traduzindo um contexto totalmente absurdamente coerente com o dilúvio global para um dilúvio local. Indo com Liel, fazendo compromisso com Liel, que foi o que envelheceu a Terra para dar tempo para o tempo da evolução fazer os seus milagres. Compromisso com as trevas, gente. Vamos voltar àquela boa e velha interpretação dos pais da fé, que diziam que o dilúvio foi global. Claro que foi. Vem com a gente. Boa. Meus irmãos, você viu que ficou muita coisa pelo caminho aí, depois nós vamos tentar a agenda desses homens, que é que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas eu preciso encerrar o programa de hoje, que eu já extrapolei todos os limites. Só para trazer o resultado da enquete, vamos colocar na tela aí bem rapidinho, 90% dos nossos internautas acreditam que sim, o dilúvio cobriu toda a Terra, 5% que foi regional e 5% não tem certeza, então a maioria acredita em um dilúvio global. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.